Vamos lá com a nossa conexão com Pedro Moreira, em Brasília. Depois de uma semana de reuniões, de propostas, de muita conversa com as bancadas, o relator do projeto de lei da anistia na Câmara, deputado Paulinho da Força, ainda não tem um acordo fechado para votar o tema. A intenção dele era que a votação fosse nessa semana, mas deve ser adiada. Pedro Moreira não tem ainda um ambiente político favorável a um acordo sobre esse texto, que vem gerando inclusive reações nas ruas da população. Traz para a gente o que temos de momento de articulação política por aí. Olá, Carol, mais uma vez, bom dia para quem está com a gente a partir de agora. Carol, olhando para a semana, para a próxima semana que se inicia, Paulinho da Força marcou reuniões com outras duas bancadas para a próxima terça-feira, dia 30. Vai se reunir com a bancada do PSD e também com a bancada do PCdoB. Na semana que a gente encerra, Paulinho da Força se reuniu com PL, PT, PSDB, a Federação União Brasil PP, a União Progressista, e também com a bancada do Podemos. A gente vem falando sobre isso, Carol, ao longo do noticiário. A reunião com o PL foi muito dura, O Paulinho da Força recebeu muitas críticas por ter abandonado o interesse do PL por uma anistia ampla, geral e restrita. E com as outras bancadas, ele deu a entender que haveria um certo consenso para a aprovação da proposta dele, que ele propõe, que é a proposta de redução de penas para favorecer os apoiadores de Jair Bolsonaro que atacaram as sedes dos três poderes em 2023. E ele também admitiu que, caso alguma das reduções de pena também abarque em crimes pelos quais foi condenado Jair Bolsonaro, que o ex-presidente também seria beneficiado, que não teria como excluí-lo dos benefícios que esse projeto de lei traria. Mas o que está pegando, Carol, no jargão popular, agora é uma desconfiança dos líderes da Câmara com o Senado, um medo de que aconteça com o PL da anistia o mesmo que aconteceu com a PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara com uma votação expressiva e chegou no Senado, foi barrada já na Comissão de Constituição e Justiça, não chegou nem aí a plenário no Senado, Foi arquivada depois da repercussão negativa. Somado a isso, agora há uma dificuldade de Paulinho da Força de articular com os presidentes das duas casas. Eu conversei com o relator ao longo da semana e ele me disse que ainda tentava um encontro com os dois presidentes, um encontro com os dois ao mesmo tempo, com Davi Alcolumbre e com Hugo Mota, para tentar combinar essa tramitação dessa proposta para que ele tenha a garantia de que ela seja aprovada no Senado. O presidente da Câmara, por sua vez, na última declaração pública que ele deu sobre esse projeto da anistia, agora no finalzinho da semana, ele disse que aguarda ainda Paulinho da Força terminar as reuniões com as bancadas para receber Paulinho da Força e saber dele a temperatura. Esse foi o termo usado por Mota, que ele quer ver a temperatura dessa questão junto aos líderes partidários para decidir se vai pautar ou não a matéria. Ou seja, ele nem falou de quando pautar, Ele falou que a condicionante é saber a temperatura para saber se ele vai pautar ou não, enquanto Paulinho da Força tenta que isso seja pautado o mais rápido possível. Ele que já teve que mudar a previsão dele, de data de votação dessa questão por pelo menos 2 vezes. A última data que ele havia informado tinha sido a expectativa dele de votar essa questão na terça-feira da semana que vem. Isso já caiu por terra, tanto que ele ainda tem reuniões com bancadas na próxima terça-feira. Quanto sobre isso também, Carol, a gente espera que ele consiga marcar esse encontro com os presidentes das duas casas, depois que um encontro como esse foi cancelado na última quarta-feira, quando Paulinho da Força associou a questão do PL da anistia com aquele projeto do imposto de renda. Paulinho da Força tinha dado a entender que talvez a Câmara não apreciasse o imposto de renda se não votasse a anistia antes, mas os líderes partidários discordaram disso. O próprio Hugo Mota disse que é um erro associar essas duas questões e está pautado o imposto de renda para o próximo dia 1º, quarta-feira, a Câmara deve votar essa questão. Para te devolver, Carol, sobre o imposto de renda, o próprio relator, Arthur Lira, disse que há consenso para aprovação na Câmara na próxima semana. Então, uma pauta também que a gente acompanha bem de perto. Carol.